Há momentos na história em que uma pausa no caos parece ser o prenúncio de algo maior. A recente trégua entre Israel e Hamas é um desses momentos, repleto de promessas e incertezas que mantém o mundo em suspense. Mas, será que essa aparente calmaria é realmente o início de uma solução duradoura ou apenas uma preparação para o próximo capítulo de um conflito sem fim? Por trás dos acordos, das cifras de reféns e das negociações humanitárias, esconde-se uma trama que vai muito além do que os olhos conseguem captar. Enquanto líderes tentam projetar esperança, a desconfiança e as tensões internas mostram que nem tudo é tão simples quanto parece. A troca de reféns, a liberação de prisioneiros e o auxílio humanitário em Gaza são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior, onde cada movimento pode alterar drasticamente o desfecho. É nesse cenário de escolhas difíceis e interesses divergentes que surge a pergunta que todos querem responder: o que realmente está em jogo nesta trégua? Se você já sentiu que há algo mais nas manchetes do que o óbvio, este é o momento de mergulhar fundo e desvendar as nuances dessa história. Prepare-se para entender não apenas os fatos, mas também os interesses e os desafios que moldam essa complexa realidade. As recentes negociações entre Israel e Hamas trouxeram à tona um raro momento de diálogo em meio a anos de conflitos. Em pauta, um acordo de cessar-fogo cuidadosamente estruturado, que busca equilibrar os interesses das duas partes enquanto aborda questões humanitárias. Esse cenário evidencia um jogo delicado de xadrez geopolítico, onde cada movimento tem implicações não só para a segurança das nações, mas também para o futuro de centenas de famílias afetadas pela guerra. É como se ambos os lados tivessem decidido, ainda que temporariamente, guardar as armas em nome de algo maior. Esse acordo inicial reflete mais do que a simples intenção de cessar hostilidades. Ele revela a urgência em resolver um dilema humanitário, simbolizado pela libertação de reféns, muitos deles crianças e pessoas vulneráveis. Por outro lado, Israel também aceitou compromissos significativos, incluindo a liberação de prisioneiros palestinos e a permissão de auxílio humanitário para Gaza. Essa troca demonstra que, apesar de profundas diferenças, é possível construir pontes mesmo em cenários tão polarizados. No entanto, seria ingênuo acreditar que este pacto resolve o conflito de forma definitiva. Ele mais parece um prelúdio para etapas ainda mais complexas, uma introdução a uma trama cheia de reviravoltas e desafios. Afinal, como cada lado garantirá o cumprimento das promessas feitas? E será que esse acordo resistirá à pressão das circunstâncias e das vozes internas que já começam a questioná-lo? Essas são perguntas que nos levam ao próximo capítulo dessa história. A primeira fase do acordo é, sem dúvida, a mais simbólica. Por 6 semanas, o cessar-fogo se estabelece como uma oportunidade para que ambas as partes mostrem comprometimento com a paz, mesmo que temporária. Nesse período, 33 reféns, incluindo crianças e pessoas vulneráveis, foram libertados, um gesto que carrega um forte apelo humanitário. Em troca, Israel dará um passo ousado ao liberar cerca de 1.000 prisioneiros palestinos. Essa troca, cuidadosamente calculada, parece um esforço para demonstrar que, apesar das diferenças, a compaixão ainda pode guiar decisões difíceis. Além disso, a facilitação da ajuda humanitária na faixa de Gaza mostra o lado prático desse cessar-fogo. Milhares de famílias que enfrentam fome e falta de recursos básicos poderão, finalmente, receber suprimentos essenciais. Esse ponto destaca uma questão maior. Não se trata apenas de segurança, mas de dignidade humana. É um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, as necessidades das pessoas comuns não podem ser ignoradas. Ações como essas são fundamentais para reconstruir a confiança entre as partes. No entanto, não há garantias de que essa fase transcorreu sem contratempos. O histórico de desconfiança e as forças internas contrárias ao acordo representam desafios constantes. Por enquanto, resta observar como os envolvidos navegaram pelas águas turbulentas desse pacto inicial. Será que esse cessar-fogo temporário conseguirá abrir caminho para algo mais duradouro? Vamos ver como a próxima fase moldará essa resposta. A segunda fase do acordo carrega um peso ainda maior, pois expande a complexidade do pacto firmado entre Israel e Hamas. Após 16 dias de cessar-fogo, novos reféns serão libertados, incluindo restos mortais, em um gesto que mistura emoção e simbolismo. Essa etapa não apenas reforça o compromisso das partes envolvidas, mas também revela as delicadas negociações nos bastidores,
onde cada vida se torna uma peça valiosa em um tabuleiro de decisões estratégicas. Enquanto isso, Israel continua mantendo suas tropas na região, garantindo que os termos acordados sejam cumpridos. Essa presença militar reforça a pressão sobre o Hamas para liberar todos os reféns, enquanto negociações paralelas por um cessar-fogo permanente começam a tomar forma. Esse equilíbrio entre força e diálogo é um reflexo da dinâmica peculiar do conflito, onde a linha entre segurança e diplomacia precisa ser cuidadosamente traçada. Contudo, essa fase também traz incertezas significativas. Com o histórico de promessas quebradas e reviravoltas, muitos questionam se os envolvidos estão realmente dispostos a avançar em direção a uma paz duradoura. Será que o compromisso de ambas as partes resistirá às pressões internas e externas? Essas questões colocam ainda mais expectativas sobre a próxima etapa, que promete redefinir os rumos da região. A terceira fase do acordo é, sem dúvida, a mais ambiciosa e cheia de desafios. Focada na reestruturação de Gaza e no estabelecimento de um novo governo, ela representa uma tentativa de transformar décadas de conflito em uma oportunidade de reconstrução. Contudo, há um grande obstáculo: a oposição de Israel ao retorno do Hamas ao poder. Essa resistência demonstra que, além de questões de segurança, há preocupações políticas profundas que precisam ser resolvidas para garantir estabilidade a longo prazo. Uma das maiores dificuldades dessa fase será equilibrar a reconstrução de Gaza com as tensões que ainda fervilham na região. Estabelecer um novo governo requer um esforço coletivo e, mais importante, uma aceitação mútua que parece distante no momento. Ainda assim, histórias de superação em regiões devastadas por conflitos ao redor do mundo mostram que a reconstrução é possível, desde que haja um compromisso genuíno em colocar as necessidades da população acima de rivalidades históricas. Porém, a pergunta que fica no ar é como essa nova administração será formada e se ela terá legitimidade suficiente para ser aceita por todos os envolvidos. Este é um momento em que cada decisão pode moldar o futuro de Gaza e além. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o desenrolar dessa fase, a sensação é de que o sucesso ou fracasso dessa iniciativa definirá os próximos capítulos dessa complexa história. Mesmo com o acordo em andamento, as tensões persistem, evidenciando a fragilidade da trégua. Líderes como Marco Rubio e Ben Shapiro já expressaram ceticismo, questionando a eficácia de um pacto que, segundo eles, pode ser explorado pelo Hamas para rearmar suas forças. Essas vozes refletem uma preocupação comum. Será que um cessar-fogo temporário pode se transformar em uma pausa estratégica para futuros conflitos? A dúvida paira como uma sombra sobre o processo de negociação. Internamente, Israel enfrenta uma resistência significativa de setores da população e de políticos que veem o acordo como uma concessão excessiva. Para eles, a libertação de prisioneiros palestinos é um preço alto demais, especialmente se os reféns não forem liberados conforme prometido. Esse clima de desconfiança mostra como a própria unidade do país pode ser colocada em teste, dificultando ainda mais a execução das próximas etapas do acordo. Do lado do Hamas, as ameaças não são apenas externas. Há grupos internos que podem ver esse pacto como uma traição aos seus ideais ou como um sinal de fraqueza. Esse cenário cria um campo minado político, onde qualquer deslize pode reacender as hostilidades. No entanto, o que realmente define o futuro desse acordo é como ambas as partes lidarão com essas pressões internas e externas. O que vem depois será crucial para entender se a paz pode, enfim, se tornar mais do que uma trégua passageira. A trégua entre Israel e Hamas, apesar de controversa, abre espaço para uma reflexão profunda sobre os limites e possibilidades da diplomacia em tempos de conflito. Cada fase do acordo, por mais complexa que pareça, carrega lições valiosas sobre estratégia, resiliência e a busca por soluções que transcendem diferenças históricas. No entanto, o verdadeiro impacto dessas decisões depende de como as partes envolvidas e nós, como observadores globais, respondemos aos desafios que estão por vir. Agora, pergunte-se: o que podemos aprender dessa tentativa de diálogo em meio ao caos? Como essas histórias de concessões e resistências podem influenciar nossas próprias escolhas diárias, seja na resolução de conflitos pessoais, seja na forma como enxergamos o mundo ao nosso redor? São questões que merecem reflexão, pois a busca pela paz, seja ela global ou individual, começa em cada um de nós. Se você acredita que conhecimento é a base para transformar a realidade,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando análises profundas como esta.